Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do Brasil, humilha Léo Dias ao vivo durante uma entrevista que deveria ser sobre sua marca Y-Pink, mas se transforma em um confronto histórico após ser questionada de forma desrespeitosa sobre o fim do seu relacionamento com Zé Felipe. O que começa como uma armadilha midiática se torna um momento em que uma mulher finalmente encontra sua voz e expõe as verdades que a mídia se recusava a contar, deixando um dos apresentadores mais polêmicos do país completamente sem palavras. Você nunca vai me silenciar de novo, Léo. Nunca mais. Essas palavras ecoaram pelo estúdio como uma sentença final, deixando um dos apresentadores mais temidos da televisão brasileira completamente sem reação. O que você acabou de ouvir foi o momento exato em que Virgínia Fonseca quebrou todos os protocolos da mídia nacional e transformou uma entrevista em um dos confrontos mais marcantes da história da televisão brasileira. Mas o que levou uma das maiores influenciadoras do país a explodir dessa forma? O que realmente aconteceu nos bastidores dessa entrevista que mudaria tudo? Imagine por um momento, você está sentada na cadeira mais quente do país, sob holofotes implacáveis, sabendo que milhões de pessoas estão assistindo. Do outro lado, um apresentador conhecido por desmontar celebridades ao vivo, armado com perguntas que podem destruir sua reputação em segundos. Agora imagine descobrir que tudo aquilo foi uma armadilha desde o início. Como você reagiria? Fugiria? Se calaria? Ou faria exatamente o que Virgínia fez? A tensão no ar era palpável. As câmeras captavam cada microexpressão, cada respiração controlada, cada segundo de silêncio que antecedeu a tempestade. Virgínia, impecável em seu blazer branco, mantinha a postura elegante que sempre a caracterizou, mas seus olhos já denunciavam que algo estava diferente. Ela havia chegado àquele estúdio acreditando em uma conversa civilizada sobre sua trajetória empresarial, sobre como construiu um império digital que movimenta milhões. O que ela não esperava era se deparar com o lado mais cruel do entretenimento nacional. Você já se sentiu assim? Já esteve em uma situação onde percebeu que estava sendo usada, manipulada, transformada em espetáculo para o entretenimento alheio? Já teve sua dor pessoal transformada em manchete, seus momentos mais vulneráveis expostos como se fossem mercadorias? Se sim, você vai entender perfeitamente cada palavra que saiu da boca de Virgínia naquele dia. Se não, prepare-se para uma lição sobre dignidade, coragem e o poder de uma mulher que decidiu que não seria mais vítima. O estúdio parecia menor naquele dia. As luzes, mais frias. A equipe de produção evitava contato visual, como se soubessem exatamente o que estava prestes a acontecer. Até mesmo Léo Dias, conhecido por sua confiança inabalável diante das câmeras, demonstrava um nervosismo sutil que apenas olhos treinados conseguiriam captar. Era como se todos pressentissem que aquela não seria uma entrevista comum, mas sim o palco para algo muito maior, algo que seria lembrado por anos. E então aconteceu. A pergunta que mudou tudo. A pergunta que atravessou todas as barreiras do profissionalismo e atingiu o coração de uma mãe, de uma mulher que já havia sofrido o suficiente com especulações maldosas. Uma pergunta que revelou não apenas a natureza predatória de certos setores da mídia, mas também despertou algo em Virgínia que havia ficado adormecido por tempo demais. Sua voz autêntica, sua verdade, sua força. Antes de continuar, me conta, você já passou por algo parecido? Já se sentiu exposta, julgada ou teve sua vida pessoal transformada em entretenimento? Escreva nos comentários. E aproveite para se inscrever no canal e deixar seu like. Isso nos ajuda a trazer mais histórias emocionantes e verdadeiras como essa. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele estúdio, precisamos conhecer quem realmente é Virgínia Fonseca por trás dos holofotes e dos milhões de seguidores. Nascida em uma família simples do interior de Minas Gerais, Virgínia sempre carregou consigo a determinação característica das mulheres que precisam lutar por cada conquista. Desde pequena, ela sonhava em construir algo próprio, ser independente, nunca depender de ninguém para realizar seus sonhos. Quando se mudou para Goiânia ainda jovem, Virgínia trouxe na bagagem muito mais que suas poucas roupas. Trouxe uma ambição feroz de vencer na vida. Começou trabalhando como vendedora, depois se aventurou no mundo digital quando as redes sociais ainda eram território inexplorado para muitos. Enquanto outras pessoas viam o Instagram apenas como diversão, ela enxergou uma oportunidade de negócio. Com apenas um celular e muita criatividade,
Começou a construir um império que hoje movimenta milhões de reais. Mas o sucesso veio acompanhado de um preço alto. Cada passo de sua vida passou a ser observado, comentado, julgado por milhões de desconhecidos. Sua relação com Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, transformou-se em um reality show involuntário, onde cada briga, cada reconciliação, cada momento íntimo era dissecado pela mídia como se fosse propriedade pública. Virgínia aprendeu a sorrir mesmo quando queria chorar, a fingir que estava tudo bem mesmo quando seu mundo desmoronava por dentro. O relacionamento com Zé Felipe havia começado como um conto de fadas moderno. Dois jovens apaixonados, ela construindo seu império digital, ele seguindo os passos musicais do pai. As primeiras aparições juntos geraram milhões de visualizações, e logo perceberam que sua vida pessoal havia se tornado um produto. Cada momento romântico era planejado pensando no engajamento, cada viagem documentada para alimentar a máquina de conteúdo que sustentava suas carreiras. Mas por trás das câmeras, longe dos sorrisos forçados e das declarações de amor públicas, a realidade era bem diferente. Virgínia começou a perceber que estava perdendo sua identidade individual, sendo vista apenas como a namorada do Zé Felipe ou a nora do Leonardo. Seus próprios sucessos empresariais eram diminuídos, suas conquistas pessoais ofuscadas pelo relacionamento que se tornará produto de entretenimento. As primeiras rachaduras começaram a aparecer quando Zé Felipe passou a tratá-la com desrespeito em público, acreditando que sua fama dava-lhe o direito de humilhá-la. Episódios como aquele na festa do pai, onde ele a empurrou para suas partes íntimas durante uma dança, sendo filmado e posteriormente transformado em meme por programas como o de Léo Dias, foram marcos que ela engoliu em silêncio, fingindo que não a afetavam. Virgínia sempre foi uma mulher de fibra, mas também carregava dentro de si a vulnerabilidade de quem ama verdadeiramente. Ela acreditava que amor significava perdoar, que relacionamentos exigiam sacrifícios, que uma mulher forte deveria aguentar tudo em silêncio. Por isso, quando Zé Felipe a silenciou publicamente durante uma festa na fazenda, com o microfone ligado e na frente de amigos, ela mais uma vez engoliu a humilhação e seguiu sorrindo para as câmeras. O convite para a entrevista com Léo Dias chegou em um momento delicado. Virgínia acabará de anunciar sua separação de Zé Felipe, e toda a imprensa especulava sobre os motivos reais do fim do relacionamento. Léo, conhecido por suas entrevistas controversas e por sua habilidade de extrair confissões bombásticas de seus convidados, prometeu uma conversa respeitosa focada em sua trajetória empresarial e no sucesso da Y-Pink. Quando Virgínia chegou ao estúdio naquela tarde, algo imediatamente chamou sua atenção. A produção estava mais tensa que o normal, as pessoas evitavam seu olhar, e até mesmo os cumprimentos pareciam forçados. Seu instinto, afiado por anos navegando no mundo da mídia, alertou que algo estava errado. Mas ela decidiu seguir em frente, confiando na palavra de Léo e na promessa de uma entrevista civilizada. O estúdio estava impregnado de uma energia estranha quando as câmeras começaram a gravar. Virgínia, sentada elegantemente em sua cadeira, ajustou o blazer branco e sorriu para as lentes que a focalizavam. No dedo, quase como um talismã, ainda brilhava discretamente o anel de casamento. Um gesto inconsciente que carregava todo o peso simbólico de um capítulo que acabará de se encerrar em sua vida. Os primeiros minutos transcorreram dentro da normalidade esperada. Léo perguntou sobre a Y-Pink, sobre o crescimento meteórico da marca, sobre como ela conseguiu transformar sua presença digital em um império empresarial. Virgínia respondia com a naturalidade de quem domina o assunto, explicando estratégias de marketing, falando sobre as filhas com carinho genuíno de uma mãe dedicada, demonstrando a inteligência de negócios que muitos insistiam em ignorar. Mas havia algo na entonação de Léo que a incomodava. Suas perguntas carregavam uma malícia sutil, como se ele estivesse testando os limites, procurando a brecha perfeita para atacar. Virgínia, experiente em entrevistas, reconheceu os sinais. Era a mesma tática que já havia presenciado outras celebridades sofrerem. Começar com gentileza para depois desferir o golpe fatal quando a vítima estivesse desarmada. Você tem conseguido conciliar bem a maternidade com os negócios? Perguntou Léo, mas sua voz carregava uma insinuação que ela captou imediatamente. Era como se ele quisesse que ela admitisse alguma negligência, alguma falha como mãe que pudesse ser explorada. Virgínia respondeu com firmeza, deixando claro que suas filhas sempre foram e sempre seriam sua prioridade absoluta,
independentemente do sucesso profissional. A tensão no estúdio era palpável. A equipe de produção parecia hipnotizada pela dinâmica que se desenvolvia diante das câmeras. Alguns técnicos trocavam olhares nervosos, como se pressentissem que estavam prestes a presenciar algo histórico. O próprio Léo demonstrava uma ansiedade contida, as mãos ligeiramente trêmulas segurando suas anotações. Foi então que ele decidiu atacar. Sem qualquer preparação, sem qualquer delicadeza, Léo soltou a pergunta que mudaria tudo. Você acha que essa separação foi real ou só uma jogada de marketing para desviar da CPI das Bets? A pergunta ecoou pelo estúdio como um tiro. O ar pareceu desaparecer do ambiente. O operador de câmera engasgou discretamente. Uma maquiadora no bastidor deixou cair um pincel no chão. Virginia ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Seus olhos fixos em Léo revelavam uma tempestade de emoções. Surpresa, indignação, decepção e, finalmente, uma determinação férrea que poucos haviam visto antes. Lentamente, ela girou o anel de casamento no dedo, como se aquele gesto simples fosse um ritual de despedida de uma versão de si mesma que sempre aceitou ser desrespeitada em silêncio. Com movimentos deliberados e cheios de simbolismo, Virginia retirou o anel do dedo e o depositou sobre a mesa que o separava. O metal tocou a superfície com um som quase inaudível, mas o impacto visual foi devastador. Era como se ela estivesse se despindo não apenas de um símbolo matrimonial, mas de todas as correntes que a prendiam ao silêncio, ao conformismo, à aceitação passiva da humilhação pública. Você realmente acha que eu separaria de alguém por seguidor? Começou ela, sua voz firme cortando o silêncio tenso do estúdio. Que eu tiraria o pai dos meus filhos da nossa casa, do nosso café da manhã, da hora de dar banho nas meninas, só para virar trend topic. Cada palavra era pronunciada com uma precisão cirúrgica, carregada de uma dignidade que contrastava brutalmente com a baixeza da pergunta que havia recebido. Léo tentou interromper, mas Virginia levantou a mão em um gesto que não admitia contestação. Era sua vez de falar, e ela havia esperado tempo demais por esse momento. Eu não vim aqui para te dar audiência com a minha dor, mas já que você tocou no assunto, vamos conversar com verdade. A transformação era visível. A mulher educada e contida havia dado lugar a uma força da natureza que não seria mais silenciada. Foi real, Léo. Tão real quanto o desconforto que você me causava toda vez que me chamava de produto. Tão real quanto as vezes em que ele me expôs, como naquela festa do pai dele, quando me empurrou para as partes íntimas dele no meio de uma dança. Você lembra, né? Foi você quem postou. Foi você quem transformou em meme. As palavras saíam como lâminas afiadas, cada uma delas atingindo não apenas Léo, mas toda uma indústria que lucra com a humilhação alheia. Léo Dias recuou no encosto da cadeira, visivelmente desconfortável. Pela primeira vez em sua carreira, ele parecia ter perdido completamente o controle da situação. A mulher à sua frente não era mais a Virgínia submissa que ele esperava manipular, mas uma força imparável que havia decidido contar sua verdade, independentemente das consequências. E ela estava apenas começando. O que destruiu nosso casamento não foi um grande escândalo, continuou Virgínia, sua voz ganhando intensidade a cada palavra. Foi o acúmulo de pequenas feridas. Palavras que machucavam. Silêncios que gritavam. O calar a boca dele numa festa na fazenda, com o microfone ligado, na frente de amigos. Os olhos dos outros me diziam tudo o que eu fingia não ver. Ela fez uma pausa, deixando que cada palavra fosse absorvida não apenas por Léo, mas por cada pessoa que assistia aquele momento histórico. Você já viveu isso, Léo? Já se silenciou para manter algo inteiro, mesmo sabendo que já estava quebrado? A pergunta era retórica, mas carregava um peso emocional devastador. Era como se ela estivesse falando diretamente com cada mulher que já passou pela mesma situação, que já engoliu humilhações em nome de um amor que não era mais correspondido. Virgínia respirou fundo, organizando pensamentos que estavam represados há muito tempo. O estúdio permanecia em absoluto silêncio, como se todos presentes entendessem que estavam presenciando algo muito maior que uma simples entrevista. Era um momento de catarse, de libertação, de uma mulher finalmente encontrando sua voz após anos de silenciamento. Sabe quando eu percebi que tinha acabado? Perguntou ela, sua voz agora carregada de uma melancolia profunda.
Foi quando ele me deu flores no Dia das Mães e eu só consegui dizer tá. Porque eu já não sentia mais nada. E quando uma mulher não sente mais, acabou. A honestidade brutal daquelas palavras atingiu o coração de todos os presentes. Era a confissão de alguém que havia lutado até o último suspiro para salvar um relacionamento que já estava morto há muito tempo. Léo tentava manter a compostura profissional, mas era óbvio que a entrevista havia saído completamente do seu controle. Suas anotações permaneciam intocadas sobre a mesa. Suas perguntas preparadas tornaram-se irrelevantes diante da força avassaladora da verdade que Virginia estava compartilhando. Ele havia criado um monstro que agora o devorava ao vivo, diante de milhões de espectadores. Virginia virou-se diretamente para a câmera, ignorando completamente a presença de Léo. Era como se ela estivesse falando diretamente com cada pessoa que a assistia, estabelecendo uma conexão íntima e poderosa que transcendia as barreiras da televisão. Eu ouvi ele dizer que não faria vasectomia porque, se nos separássemos, queria ter filhos com outra mulher. Imagina ouvir isso do seu parceiro. A dor em sua voz era palpável, mas havia também uma força crescente, uma determinação que brotava do mais profundo de seu ser. Dói. Dói porque mostra que ele já pensava num depois que eu fingia não existir. E mesmo assim, eu fiquei. Engoli. Fiz live. Sorria. Dançava. Aguentei piadas, olhares, julgamentos. E você, Léo, você sempre estava lá, pronto para transformar meu constrangimento em clique, minhas lágrimas em manchete. Com movimentos deliberados e cheios de simbolismo, Virginia se levantou da cadeira. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Ela estava literalmente se elevando acima da situação, recusando-se a permanecer na posição de vítima que lhe haviam atribuído. Pegou o anel da mesa e o guardou no bolso, como se estivesse guardando não apenas um objeto, mas uma versão de si mesma que não existia mais. Você me pergunta se foi marketing. Eu te respondo que foi coragem. Terminar um casamento, com filhos pequenos, com milhões assistindo, com gente torcendo para você fracassar. Isso é coragem. Fingir que está tudo bem para manter a pose. Isso sim é marketing. Suas palavras ecoaram pelo estúdio como uma declaração de independência, um manifesto de uma mulher que havia decidido assumir o controle de sua própria narrativa. Virginia caminhou até o limite do enquadramento da câmera, mas antes de sair, virou-se uma última vez. Era seu momento final, sua última palavra em um confronto que ela havia vencido de forma absoluta. Como dizia Clarice Lispector, liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome. E agora, Léo, eu sei o que eu quero. Quero respeito. Quero silêncio onde antes só havia barulho. Quero paz. E isso, você nunca vai me tirar. Virginia deixou o estúdio em um silêncio absolutamente ensurdecedor. Cada passo que ela deu em direção à saída foi acompanhado pelas câmeras, como se todos presentes entendessem que estavam documentando um momento histórico da televisão brasileira. Não era apenas uma mulher saindo de uma entrevista. Era uma declaração de guerra contra um sistema que lucra com a humilhação alheia, uma recusa categórica de continuar sendo produto de entretenimento. Léo Dias permaneceu imóvel em sua cadeira, visivelmente impactado pelo que acabará de presenciar. O homem que havia dedicado sua carreira a desmontar celebridades acabará de ser completamente desmontado por uma delas. Não houve cortes. Não houve comerciais. A transmissão seguiu até o fim, capturando cada segundo daquele silêncio constrangedor que se seguiu à saída triunfal de Virginia. O que aconteceu naquele estúdio transcendeu os limites de uma simples entrevista televisiva. Foi um momento de despertar coletivo, onde milhões de pessoas puderam testemunhar o poder transformador de uma mulher que decidiu não mais aceitar ser diminuída, humilhada ou silenciada. Virginia mostrou que existe vida após a quebra do silêncio, que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Nas horas que se seguiram àquela transmissão histórica, as redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Mulheres de todo o país compartilharam suas próprias histórias de relacionamentos tóxicos, de humilhações públicas, de momentos em que também precisaram encontrar coragem para dizer não e basta. Virginia havia se tornado, involuntariamente, a voz de milhões de mulheres que também haviam sido silenciadas, diminuídas, transformadas em entretenimento alheio.
Mas a verdadeira vitória de Virginia não estava nos números de visualizações ou no apoio das redes sociais. Estava na paz que ela havia encontrado consigo mesma, na coragem de assumir o controle de sua própria narrativa, na decisão de não mais permitir que sua dor fosse transformada em produto de consumo. Ela havia aprendido que liberdade não é apenas sair de um relacionamento tóxico, mas recusar-se a ser definida pelos traumas que esse relacionamento causou. A mensagem que Virginia deixou naquele estúdio ecoa muito além das fronteiras da televisão. Ela provou que toda mulher tem o direito de contar sua própria história, de definir seus próprios limites, de exigir o respeito que merece. Mostrou que não existe idade ou momento certo para encontrar sua voz, que nunca é tarde demais para escolher a si mesma, para priorizar sua própria dignidade acima das expectativas alheias. Hoje, quando olhamos para trás e analisamos aquele momento histórico, fica claro que Virginia não apenas defendeu a si mesma. Ela defendeu todas as mulheres que já foram julgadas por suas escolhas pessoais, que já tiveram sua dor transformada em entretenimento, que já foram silenciadas por homens que se achavam no direito de controlá-las. Sua coragem abriu caminho para que outras também encontrassem sua voz. E você? Já teve sua verdade distorcida? Já foi julgada por sentir, por romper, por escolher a si mesma? Quantas vezes sua dor virou entretenimento alheio? A história de Virginia nos ensina que nunca é tarde para reagir, para dizer não, para exigir o respeito que merecemos. Nos ensina que o silêncio pode parecer a opção mais segura, mas a verdade sempre nos liberta. Que a coragem de Virginia inspire você a encontrar sua própria voz, a defender seus próprios limites, a nunca mais aceitar ser diminuída por quem deveria te valorizar. Que sua história seja um lembrete de que toda mulher merece respeito, compreensão e, acima de tudo, o direito de ser a protagonista de sua própria vida. Me conta nos comentários. Qual foi a situação mais difícil que você já precisou enfrentar para defender sua dignidade? Como você encontrou forças para seguir em frente? Sua história pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. E não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque caladas, nós nunca mais ficaremos.